Olá, hoje vamos conhecer mais uma história de superação. A história de Chris Gardner. Se há uma história de superação que merece ser ouvida no mundo é a de Chris Gardner. Inclusive, você pode não ligar o nome à pessoa, mas com certeza já ouviu sobre sua história. De origem humilde, Gardner já chegou a ser mendigo e praticamente um morador de rua antes de conquistar sua fortuna. Seu patrimônio foi construído a partir da sua atuação no mercado financeiro, depois de muito persistir por uma chance neste ambiente. Quer saber mais sobre a história dele e descobrir como Gardner conseguiu sair de uma situação de miséria para se tornar um milionário? Então continue aqui, mas antes, não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar este canal para mais histórias como esta. Quem é Chris Gardner? Ele é um empresário do mercado financeiro e investidor estadunidense. Fundou a Gardner Hick Co., LLC, uma corretora institucional especializada em transações de produtos derivativos, dívida e patrimônio para planos de pensão pública ou de instituições. Sua história de superação ficou mundialmente conhecida depois do filme A Procura da Felicidade, lançado em 2007 e protagonizado por Will Smith, que chegou a ser indicado ao Oscar e Globo de Ouro pela atuação. Christopher Paul Gardner nasceu em fevereiro de 1954 em Wisconsin, nos Estados Unidos. Sua infância foi difícil e teve diversos momentos turbulentos. Foi criado sozinho pela mãe e tinha um pai ausente. Sua mãe casou novamente quando Chris ainda era pequeno. Seu padrasto marcou muito sua infância. Isso porque era alcoólatra e maltratava a esposa e os filhos. Inclusive, o padrasto chegou a prejudicar a mãe de Chris, o que fez com que ele e suas irmãs tivessem que viver temporariamente em lares adotivos. Quando era adolescente, chegou a ser expulso de casa aos 16 anos pelo padrasto. Apesar do péssimo exemplo, disse que nunca iria ser igual a ele. Dessa forma, prometeu a si mesmo que alcoolismo, violência e falta de estudos não estariam presentes em sua vida. No início da sua vida adulta, Chris se mudou do estado de Wisconsin para entrar na Marinha dos Estados Unidos. Lá, trabalhou no corpo médico e conheceu o Dr. Robert Ellis, que lhe ofereceu posteriormente um trabalho no Centro Médico da Universidade da Califórnia. Dessa forma, se mudou para São Francisco em 1974 para trabalhar no seu novo emprego. Pensou em estudar medicina, mas mudou de ideia ao perceber que o tempo e o dinheiro que o curso exigiam eram demais para suas possibilidades. Anos depois conheceu Jack Medina. Os dois tiveram um filho juntos. Nessa época, ele trabalhava como representante de vendas de uma empresa de equipamentos médicos. Inclusive, o filme retrata sua vida nesse momento. Infelizmente, seu salário não era o suficiente para arcar com todas as despesas, o que fez com que ele e sua família acumulassem sérios prejuízos financeiros. O rumo de sua vida começou a mudar quando Chris viu um homem na rua bem vestido saindo de uma Ferrari vermelha. Ele resolveu se aproximar e perguntar o que ele fazia e como ganhava dinheiro. Esse homem era Bob Bridges, um corretor da Bolsa de Valores que ganhava muito bem. Bridges falou um pouco sobre o mercado financeiro e o motivou a se candidatar a um estágio para aprender sobre o ramo. Sendo assim,
Gardner deixou seu antigo emprego, cancelou suas vendas e adiou o pagamento de suas dívidas e multas. Entretanto, quando chegou no primeiro dia de trabalho na nova empresa, quem o contratou havia sido demitido. Procurou por uma nova oportunidade e conseguiu uma entrevista na Dean Witter Reynolds para aprender a ser corretor na bolsa. Contudo, novamente passou por um infortúnio e foi preso uma semana antes da entrevista por não ter pago suas multas de carro. Depois de 10 dias preso, Gardner teve que ir à entrevista com as mesmas roupas que usava quando estava na cadeia. Mesmo assim, foi aceito e passou a estagiar, recebendo $1.000 por mês. Enquanto estava na cadeia, sua esposa havia pego seus pertences e o filho. Retornou alguns meses depois para deixar o filho com o pai. Nesse momento, Chris vivia em uma pensão que não aceitava crianças. Como não tinha dinheiro para pagar outro local, passou a vagar com o filho na rua. Por um tempo, Chris ficou se mudando a todo momento com a criança. Gardner chegou a viver em albergues para sem-teto, hotéis baratos, nas ruas e, inclusive, no banheiro de uma estação de metrô. Apesar da situação, nunca disse que não tinha onde morar. Para aumentar sua renda, fez diversos trabalhos no seu tempo livre, como jardinagem, limpeza, dentre outros. Apesar dos momentos difíceis, Chris se destacou no seu trabalho. E foi somente em 1982 que conseguiu fazer seu exame para obter a licença de corretor na bolsa. Ele passou e conquistou um emprego com um salário melhor. Passou a ser um corretor respeitado na bolsa e recebeu diversos convites para trabalhar em grandes empresas de Wall Street. Chris fundou a Gardner Heath & Co. em 1987 com um investimento de $10.000. Em pouco tempo, já havia conseguido acumular mais de $1 milhão. Em 2006, expandiu sua empresa e a vendeu por somas milionárias. Alguns anos depois, fundou a Christopher Gardner International Holdings, com escritório em diversas cidades e que coopera com organizações filantrópicas dedicadas à educação, moradia e criação de empregos. Hoje, possui um patrimônio estimado em mais de $600 milhões. Atualmente, é um palestrante de sucesso e viaja o mundo motivando as pessoas a realizarem seus sonhos e as ensina a como ter sucesso nos negócios. Apesar de ter se separado na época, Gardner voltou com sua esposa e teve mais uma filha. O filme, A Procura de Felicidade, foi adaptado para o cinema e foi baseado no livro escrito por Gardner para relatar sua vida até os 27 anos. O filme, apesar de verídico, na verdade, relata apenas um ano da vida de Chris, que é a parte em que ele e a esposa se separam. Na Bíblia, em Provérbios 16, versículo 3 diz: "Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos." A vida de Chris Gardner é inspiradora e demonstra que, por mais que a situação seja desafiadora, é sempre possível sair dela. Por esse motivo, ele é sem dúvidas uma das maiores referências não só para o mercado, mas para todos que desejam alcançar um objetivo. Que essa história sirva de inspiração para a sua vida. Não abra mão dos seus objetivos e sempre coloque Deus na frente de seus planos. Quer ter a sua história de fé ou de superação contada aqui?
Envie um e-mail para testemunhos.momentosdef@gmail.com e teremos o prazer de contar seu testemunho. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.